Saudações vascaínas! Está começando o podcast Edu Cassiano 2023. Deixe seu like, ative o sininho de notificações, compartilhe, comente e, é claro, se inscreva no canal do Edu Cassiano, nosso candidato à presidência do Clube de Regatas Vasco da Gama. E hoje, no nosso podcast, a gente tem a presença ilustre desse cara que é o rei da gestão esportiva no Brasil e vai fazer parte da nossa campanha, da nossa equipe. Felipe Ximenes, seja bem-vindo, meu irmão. Que prazer estar aqui com você, Ciraninho, com você, Cassiano. Falar sobre futebol e sobre gestão é muito bacana. Quando isso vem junto com o Vasco da Gama, acho que fica uma mistura perfeita. Espero que a gente tenha um bom papo. Cassiano, e aí? Depois de 2 podcasts, você já tá um pouquinho mais solto, já tá mais treinado? Musculatura tá começando a soltar melhor. É? Tá ficando mais solta. Já fiz um alongamento ali, tá soltinha já. Legal. Então, Ciraninho, é muito bom, né? A gente usar essa ferramenta aqui no nosso podcast para ter uma comunicação boa com você, torcedor, onde nós teremos aí vários programas que vocês conhecerão tudo que nós pretendemos implantar, trazer durante essa nossa caminhada aí pro Vasco. E nada melhor que está conosco aqui, um grande amigo. Obrigado, meu amigo. Prazer é todo meu. Tá? É um cara que entende tudo de gestão desportiva, já ganhou tudo em vários lugares, formou vários elencos, sabe tudo de esporte. Não só, eu dou muito exemplo, o Vasco não é só um clube de futebol, nós temos outros esportes. E nada melhor do que trazer um gestor realmente que sabe da parte desportiva para debater conosco, trazer esse conhecimento aqui desse cara aqui que sabe tudo de esporte. Felipe, antes de mais nada, é um prazer te receber aqui. E a galera quer conhecer você um pouquinho mais. Fala um pouquinho aí da sua trajetória. Você é mineirinho de Três Corações? Mineirinho de Três Corações. Terra do Vascaíno Pelé, né? É, o Vascaíno, terra do Pelé. O Pelé nunca escondeu de ninguém a sua torcida pelo Vasco, né? Acho muito importante a gente comentar sobre isso. É verdade. Filho do Dondinho, né? Filho do Dondinho. E ele se referia ao Vasco. O Pelé tem uma história, né? De vez em quando a imprensa pega o Pelé pegava, né? O Pelé, nosso rei, falando o Vasquinho, se referindo ao Vasco como Vasquinho. Sim. Mas o Vasquinho não era pejorativo. Pelo contrário. O Vasquinho era o carinho, era com carinho, né? Carinho, porque sim. O Dondinho, o pai dele, tinha uma equipe chamada Vasquinho. E que foi um grande jogador de futebol também. Também, né? Nós lá de Três Corações, a gente tem muito orgulho, porque o Dondinho conquistou a taça mais famosa de todo o sul de Minas, que chamava Taça Guaraína. E essa taça hoje faz parte da Casa do Cultura de Três Corações e é tratada quase como uma relíquia que poucas pessoas tiveram acesso, e foi onde o Pelé começou a dar os seus primeiros passos à nossa cidade. Né? E você começou lá em Três Corações mesmo, a sua carreira esportiva? Ô Ciraninho, eu acho engraçado, porque você viver o esporte no Brasil é algo meio que natural. Né? Eu falo, todo mundo no Brasil já nasce com um pouco de futebol na sua veia. Comigo não foi diferente. Agora, escolher viver do esporte no início da década de 80 era muito raro. Né? Então, como eu sempre tive muita facilidade com qualquer modalidade esportiva, isso foi um caminho natural para mim. Agora, a partir do momento que eu saí de Três Corações para tentar jogar futebol em Belo Horizonte, o esporte passou a fazer parte da minha vida. E de 1983, 1984 até hoje, em 2023, isso se confunde com tudo que eu fiz na minha vida, sabe? Acho que o esporte, ele é quase que um sobrenome de Felipe Ximenes. Mas você também exerceu outras funções fora do futebol, né? Sim. Você começou como preparador físico. Sim, em outras modalidades. Em outras também. modalidades. Você foi secretário municipal de esportes. De Três Corações. Sim. Treinou o Minas Tênis Clube na Sim, base, né? Trabalhei no Minas Tênis Clube, no Olímpico voleibol. Clube, também com voleibol. Porque quando você começa a fazer a faculdade de Educação Física, Cassiano, você
passa por todas as modalidades. Então, eu fui instrutor de colônia de férias, eu dei aula de futsal, aula de basquete, aula de voleibol, que é a maneira que você tem de conhecer as modalidades esportivas e, a partir dali, você vai se encaminhando. E a primeira oportunidade profissional que eu tive, ainda como acadêmico, foi de preparador físico do Valério Doce, né? Que é um time da Vale do Rio Doce, lá em Itabira, e foi realmente a minha primeira experiência profissional dentro do futebol. Legal. Itabira fica no sul de Minas também? Itabira, terra de Carlos Drummond de Andrade, né? Enredo da Mangueira, campeã em 1984, super campeã, né? Super campeã, junto com a Portela, né? Ali, juntamente com a Portela tem. A Portela não fala muito super, não, deixa só o campeã, que a Portela também é campeã, com pontos de areia, né? Para as pessoas mais novas, né? Aquela apoteose ali que acabou não acontecendo muito, mas sem dúvida nenhuma foi muito legal. Mas o Valério Doce, terra de Carlos Drummond de Andrade, Itabira, terra de Carlos Drummond de Andrade, e de um gestor de futebol saudoso, o Eduardo Maluf, que na época ele era presidente do Valério Doce e depois foi ter sucesso no Atlético e no Cruzeiro como diretor executivo. Bom, a sua gestão esportiva, ela passa por vários clubes grandes do nosso futebol. Sim. Como Cruzeiro e Atlético, os 4 grandes do Rio, os né? 4 grandes do Rio. Você teve nos 4 grandes do Rio, Curitiba. Sim. Aliás, você teve no Curitiba, inclusive, na época da final da Copa do Brasil, né? Puxa vida, hein? Né? Você tava... Depois você vai contar a história. Um sentimento até dúbio um pouco, depois a gente vai falar sobre isso. Que, na verdade, foi nessa final que eu tive o prazer de conhecer o Ximenes. É verdade. É mesmo? Eu tava com o Rodrigo Caetano, lá em Curitiba, no hotel. O Rodrigo sempre muito cortês, tendo uma boa relação com todas as pessoas envolvidas no jogo, né? E ele convidou o Ximenes, foi muito cortês conosco também. Ele representando o Curitiba, o Rodrigo Caetano representando o Vasco. E ali eu conheci esse cara aí que o meu santo bateu. Já de imediato ali. Também, cara. É verdade. De primeira coincidência. É verdade. E sempre a gente se falando por rede social, né? Comentando um post de um, do outro. E hoje tá aí conosco aqui para trazer um pouco desse conhecimento aqui para enriquecer o nosso projeto. Aliás, tem uma curiosidade naquela final lá que o Rodrigo estava contando em off, que teve um problema em São Januário, que foi meio complicado para entrar em São Januário e tal, com o ônibus do Curitiba. É verdade. E na volta, os caras queriam segurar uma carga de ingressos. Aí ele teve que mediar isso. É verdade. Já tinha passado pelo Vasco. Como é que foi essa história? Puxa vida, Seraninho, foi muito bacana essa final. Aliás, uma final histórica, né? Foi o nosso último título nacional. Sempre vem na minha cabeça aquele finalzinho de jogo, depois eu assistindo e revendo tantas e tantas vezes que eu já vi esse jogo, do Felipe e do Diego Souza sentados com a cabeça baixa. Sim. Eu arrepio de me lembrar isso, né? Eu tava no campo naquele momento ali, eles estavam dentro do banco, os dois sentados, um de frente pro outro, e eu tava na reta, encostado assim no banco, aí eu olhava assim, olhava o Felipe e o Diego Souza ali sentado, eu olhava pro campo, era uma sensação, um troço assim muito diferente. Sim. Situações incríveis que a gente viveu ali. Acho que vale a pena porque o torcedor gosta de saber coisas que não aparecem na grande mídia, vamos dizer assim, né? Realmente você comentou, Ciraninho, a chegada do ônibus do Curitiba em São Januário foi muito dura. Foi pesada, carregada de muita pressão, né? Aqueles vândalos travestidos de torcedores, né? Então quebraram os vidros do ônibus do Curitiba. Foi muito dura essa chegada e levou esse clima para Curitiba, né? Então foi uma coisa e era uma coisa meio paradoxal, porque ao mesmo tempo que tinha um clima de rivalidade do lado de fora, a gente tinha do lado da gestão do Curitiba e da gestão do Vasco uma amizade tremenda, que era a minha amizade com o Rodrigo
na época, né, que estava à frente do Vasco. Rodrigo Caetano, e a gente procurou fazer isso para tirar aquela coisa do lado de fora de campo, não deixar contaminar os próprios jogadores. Até porque isso é uma parte muito pequena da torcida, né? Muito pequena. De qualquer torcida. Muito todas pequena. As torcidas e a gente não pode nem chamar de torcedor, né? Não pode nem chamar de torcedor. Sinceramente, eu acho que extrapola isso. E uma coisa engraçada, porque naquela época existia o gol qualificado, né? E o Curitiba perdeu de 1-0 aqui em São Januário e ganhou de 3-2 lá, mas na época o gol qualificado, o fato do Vasco ter feito 2 gols, fez com que o Vasco conquistasse. Graças a Deus. Graças a Deus. Foi um final, assim, arrepiante mesmo. Mas então, eu tô abordando aqui as suas passagens por vários clubes para te fazer uma pergunta, cara. Existe uma diferença entre as torcidas? Como é que você que tem uma ampla passagem pelo futebol, como é que você faz para lidar? Quais as diferenças ou basicamente o trabalho é o mesmo? Cara, Ciraninho, olha para você ver que bacana. Eu desde pequeno, lá em Três Corações, o meu pai é atleticano. O meu pai é tão atleticano que o meu irmão caçula nasceu em 1978 e se chama Reinaldo, só para vocês terem uma ideia. Então, a gente já tinha crescendo a simpatia pelo Atlético. Como lá em Três Corações a gente tinha sempre a Globo do Rio, a gente via as notícias do Rio, você acabava precisando ter um time do Rio, e por ser alvinegro, eu tinha uma simpatia pelo Botafogo. O meu irmão intermediário torcia pelo Vasco. Olha para você ver que coisa. Mas quando você começa a trabalhar no futebol, e você vai conhecendo as histórias centenárias desses clubes, você começa a ter admiração por todos os clubes pelos quais você passou. E eu falo sempre, se você quer deixar de ter paixão por um clube, trabalhe com futebol. Porque você começa a admirar mais as pessoas e as histórias de vários clubes. Então, assim, a gente passa a ter um respeito muito grande. Você precisa conhecer e mergulhar na história daquele clube para você saber como se portar em cada um daqueles clubes. E uma coisa eu posso te dizer, não existe um clube igual ao outro. Eu tive a honra e orgulho de trabalhar até o momento em 17 clubes do futebol brasileiro, em 10 estados. E eu nunca encontrei um clube igual ao outro. Porque cada clube tem algo que o faz único, né? A luta do Vasco pela inserção do negro, a promulgação das leis trabalhistas em 1927 em São Januário. E cada coisa que o Vasco tem faz ele único. E um profissional que chegar em um clube e achar que vai ser igual, eu acho que é o primeiro passo para o fracasso dele. Então, o respeito e a consciência de que um clube de futebol é único são condições primordiais para você tentar ter sucesso quando você vai fazer história em um clube. Bom, então vamos falar de Vasco da Gama. Já que você citou aí a nossa história, você foi superintendente, né, de esportes olímpicos do Vasco, naquela época áurea. Sim. E também foi administrador do CT, né, do antigo Barra. CT Vasco Barra. Fala um pouco da tua passagem. Ciraninho, porque as pessoas olham sempre o Ximenes como esse vencedor, esse multicampeão em vários clubes que passaram, mas poucos sabem realmente desse detalhe, onde acho que talvez o primeiro grande clube assim de futebol Sem dúvida foi Vasco. O Ximenes começou no Vasco. Sim. Dali ele começou a Sem trajetória campeã dele. Porque o Vasco foi responsável pelo meu retorno ao futebol, né? Porque, como vocês falaram no início da conversa, eu era secretário municipal de esportes. E lá em Três Corações, eu desenvolvi um projeto de uma equipe de voleibol. E o Vasco, paralelamente, começou a ter o chamado Projeto Olímpico, onde o Vasco chegou a ter 48 modalidades esportivas. E uma delas era a modalidade de voleibol masculino. E a sede era em Três Corações. Olha que coisa incrível. Caramba. Então a gente teve lá em Três Corações o time chamado Vasco Três Corações, que tinha como levantador e capitão da equipe o Marcelinho Elgarten,
um vascaíno de 4 costados. Pô, Marcelinho é presença certa em São Januário. Exatamente. E campeões olímpicos, como Giovanni, Carlão, Max. Então era uma coisa fantástica que me vinculou ao Vasco. E me vinculou de uma forma tão grande que muita gente pensa que eu, desde criancinha, era vascaíno. Olha pra você ver que Mas bacana. não precisa falar que não era, não, cara. Pô, já que tá aqui, né? Pô, Se tornou um grande vascaíno. Quando depois que coloca, né, a Cruz de Malta no peito, não adianta. É verdade. Ela é apaixonante. E o que aconteceu? Tem uma história linda. Sim, e com o problema que o Vasco acabou tendo com o Nations Bank dentro do seu projeto olímpico, o que aconteceu? Devido à minha lealdade ao Vasco, e isso eu falo com muito orgulho, né, porque eu capitaneava esse projeto de voleibol e nunca entrei na justiça contra a instituição Vasco da Gama. Eu tenho muito orgulho de falar. Aliás, Ciraninho, nos 17 clubes que eu trabalhei, eu nunca entrei na justiça contra um clube. Bacana, viu? Olha para você ver que dado importante. Lealdade, né? Isso são valores que a gente carrega com a gente, né? Porque eu falo, as instituições são maiores que as pessoas. E muitas vezes estão à frente das instituições pessoas que não fazem jus à história daquele clube. Então, quando o Vasco começou a ter esse problema nos esportes olímpicos, na verdade no clube inteiro, eu acabei sendo chamado pelo Dr. Eurico Miranda e pelo Dr. Paulo Reis, que era vice-presidente jurídico do Vasco na época, para assumir a função de superintendente de esportes olímpicos no lugar do Mário Ângelo, filho do falecido Dr. Eurico. Então eu vim para o Rio de Janeiro e para você, não sei se você sabe disso, Ciraninho, eu morei embaixo da arquibancada de São Januário. Caramba. Sim, para cuidar quase daquela massa falida que o Vasco passou nos problemas a partir do ano de 2001, né? Porque o Vasco tinha no hipismo Rodrigo Pessoa, no jiu-jitsu Wilton Belfort, no futsal Schumacher, Manuel Tobias, no vôlei feminino Isabel, no vôlei masculino Giovanni, no basquete Charles Bird. Ou seja, o Vasco tinha os maiores atletas olímpicos no voleibol de praia, Adriana Beara e Shelda. Então eu vim para cuidar de todo esse processo de desinvestimento do Nations Bank nos esportes olímpicos. E por que o Nations Bank, o Bank of America, saiu do Vasco? O que aconteceu ali na realidade? Então, Cirani, eu não sentava nessa mesa, né? Eu não sentava nessa mesa para poder dizer os reais motivos que fizeram com que o Nations Bank rompesse com o Vasco, mas eu sou testemunha ocular, né, do quanto o doutor Eurico Miranda, eu não quero me posicionar de uma questão política nisso, eu estou falando do personagem. O que é certo, né? É certo. Mesmo dando errado. As pessoas devem saber a verdade. O quanto o Eurico Miranda lutou para a manutenção desse processo e desse projeto, né? E ele foi literalmente atropelado por esse rompimento, e a instituição sofreu muito com isso, né, Ciraninho? Muito. O ano de 2001, nós passamos uma asfixia financeira absurda dentro do Vasco, e eu tenho muito orgulho de ter segurado as pontas ali dentro da instituição e protegido a sua instituição nas negociações, né, com atletas que tinham dinheiro a receber. Isso não foi um trabalho fácil, mas eu tenho muito orgulho de ter participado dele. Você também, falando ali de 2000, Sim. 2001, esse período aí, né? Acho que foi de 97 a 2000, 2001, a gente teve, até porque a final da Copa João Avelange foi em 2001. Sim. A gente foi em janeiro de 2001. Isso, foi adiada, né? É. A gente teve aí, talvez, o momento épico da nossa história recente. Você participou ali, estava ali dentro da cúpula. Sim, dentro desse ecossistema. No tetracampeonato do Vasco, da Copa João Avelange. Sim. Como é que foi essa emoção? Você estava no Maracanã? Puxa vida, foi muito bacana. Tava, claro que estava. Né? Não estava participando diretamente desse processo, mas acompanhei muito a saída do professor Oswaldo de Oliveira, a chegada
do Joel Santana, a virada épica, né, sobre Mercosul. o Palmeiras, na Mercosul. Eu Tava lá? Não estava, porque naquele dia eu estava em Florianópolis com a equipe de voleibol masculino e foi muito bacana. Os jogadores de vôlei gritando no hotel naquela virada a cada gol que ninguém acreditava, né? Então foi histórico. Histórico, foi uma coisa realmente muito bacana. E isso acabou acontecendo, Ciraninho, porque o Vasco, para se reinventar, né, acabou pegando o chamado Fla Barra, né, e transformou em Vasco Barra. E ali foi uma coisa muito interessante, porque quando o Flamengo soube que ele iria perder aquele espaço, vocês não têm noção o estado que eles deixaram aquele centro de treinamento, né? Os campos todos esburacados, os vasos sanitários quebrados, a piscina com areia jogada, porque todo mundo sabia que o Vasco chegaria lá. E nós fizemos mesmo? Sério. Caramba. Sério. Aliás, eu tinha o antes e o depois, porque nós fotografamos e filmamos todo o estado. Mas isso na época não foi noticiado Não foi pela imprensa? noticiado. Não foi noticiado pela imprensa, não. Porque recentemente, num jogo em São Januário, isso aconteceu por parte da torcida visitante do Flamengo, Sim. quando foi jogar Sim. em São Januário, e isso acabou virando notícia. Sim. E eles foram punidos. Sim. Mas a questão do CT eu não sabia também. E, na verdade, tinha uma questão ali importante, né? Porque o Zé Luiz, que era muito amigo do proprietário do centro de treinamento, que era o Silas, né? Então, acho que eles protegeram esse processo, mas foi muito bacana, porque aquilo ali acabou culminando com um processo de reconstrução devido ao baque que a gente teve com a saída do Nations Bank, que culminou com a conquista do Campeonato Carioca em 2003 sobre o Fluminense, né? Se vocês vão lembrar muito bem. Claro. O goleiro era o Cadu, né? O goleiro era o Fluminense. Fábio. O goleiro era o Fábio, exatamente. Petkovic Isso. saiu, né, no primeiro turno. Foi pra China. Foi pra China. Caraca, exatamente eu falei, isso. Fiquei desesperado. Meu Deus, e agora? Como é que vai ser o meio-campo do Vasco? Hoje o pessoal Marcelinho Carioca. Marcelinho Carioca, Beto. Beto. Pô, o Léo Lima, aquela... O Wellington Paulo, Léo Lima, letra, Cadu. aquela letra. O Rogério Correia, meu amigo de infância, que hoje é técnico do Volta Redonda. Ele é zagueiro do Vasco. Rogério Correia, sem dúvida. Rogério Correia, filho. Tinha o Rogério Pinheiro também. Filho do saudoso. Rogério Pinheiro, que veio de zagueiro, São Paulo. que veio de São Paulo. O Rogério Correia, filho do saudoso tio Zilo. Cara, posso contar uma história que é legal? Acho que vocês vão gostar. Eu tô com o Rogério Pinheiro. Para vocês verem como que o mundo mudou nos últimos 20 anos. A gente estava fazendo uma pré-temporada do Vasco, lá no Vasco Barra. E eu era administrador do centro de treinamento. E os atletas dormiam em beliches. Olha que loucura! Dormiam em beliches entre o treinamento da manhã e o treinamento da tarde. E essa sala onde os atletas dormiam era do lado da minha sala, que foi uma sala adaptada. E eu estava ali à tarde, Ciraninho, quando de repente bate na minha porta o Rogério Pinheiro. Rogério Pinheiro entrou e falou assim: Ximenes, tudo bem com você? Eu assim, tudo bem. Eu vejo que você mexe muito bem com o computador e eu estou recebendo uma proposta da Coreia. Olha que loucura. Eu estou recebendo uma proposta da Coreia e é uma proposta muito interessante, mas eles pediram um currículo e eu não tenho currículo. Será que você podia bater um currículo para mim e passar por fax para a Coreia? Olha que loucura. E eu bati o currículo do Rogério Pinheiro na minha sala, enviei por fax, ele não tinha nem empresário, cara. Olha como o mundo muda. E ele acabou recebendo a proposta e se transferiu. Será que foi daí, Coreia, cara, que você desenvolveu essa tua habilidade com as redes sociais, com documentação? Porque hoje, cara, você tem um curso de gestão, né? Esportiva online aí que você tem alunos em 16 países. 19 países. 19 países. 19 eu tô até já obsoleto. É verdade, porque agora a gente além do Brasil, 19 países. Além do Brasil, 18. 18. Olha, são 19 países no total. No total. Eu sempre gostei muito dessa questão organizacional, né? Até porque eu gosto de falar, Cassiano, que a função gestor de futebol não é uma profissão, né? É uma função.
Né? Porque às vezes o executivo de futebol ele precisa ser formado em administração de empresas, ele precisa ser um ex-jogador, ele precisa ser um profissional de educação física. Eu falo, pode ser qualquer uma dessas profissões. Agora você precisa saber lidar com pessoas, gerir pessoas, organizar processos, conhecer minimamente todos os players que fazem parte do ecossistema do futebol. Aí você pode se pretender se tornar um gestor de futebol, que é uma função. Então, eu acho que desde antes, sabe, Ciraninho, eu gostei desse processo de planejar, de organizar, de criar processos, porque o esporte no Brasil, ele não cresceu embaixo do pilar do profissionalismo. Então, o amadorismo sempre falou muito alto no esporte brasileiro. Então, todas as pessoas que começam a trabalhar nisso e queriam crescer, você tem de aprender a se organizar, a montar um projeto. Aliás, eu tive o orgulho de conhecer o projeto de vocês, que eu gostei muito do projeto que vocês estão imaginando para o Vasco da Gama. Os projetos incentivados, né? Que o Cassiano está Também. batendo muito nessa tecla também, né? Os projetos incentivados, porque eu acho que os clubes associativos, Ciraninho, eles vão precisar se reinventar. Né? Porque uma realidade, quando um clube se transforma em SAF, dificilmente ele vai se destransformar. Né? Sim. Agora, o Clube de Regatas Vasco da Gama, que tem o braço forte do atletismo no seu hino, né? Que tem o basquete, que tem o remo, como esportes que fazem parte do seu estatuto, os novos presidentes que chegarem a essas instituições, eles vão precisar olhar para essas modalidades de uma maneira diferente que talvez outros não olhavam. É por aí? Poxa, Sim. você tá... Eu só te escuto. Eu queria saber agora, cara, já que você falou aí com amplamente, né, de funções na gestão esportiva, vamos voltar aqui na história que você tem próxima ao Vasco da Gama. Você foi um dos fundadores do Colégio Vasco da Gama? Fala sobre isso. Cara, sou e posso falar hoje com muito orgulho. E guardei isso por muitos anos, sabe, Ciraninho? Porque eu sempre acho o seguinte, você nunca faz nada por uma instituição centenária. Você precisa ter orgulho de ter feito parte da sua história. Então, eu tenho a alegria de estar no Vasco naquele momento. Né? Mas quem criou o Colégio Vasco da Gama foi o Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas eu fui uma ferramenta importante, porque eu tenho mestrado em educação. A minha graduação é em educação física, mas o meu mestrado é em educação. E eu sempre tenho uma frase que eu falo que a educação não é o melhor caminho para a transformação do esporte. A educação é um único caminho. E como eu morava em São Januário, eu via os atletas que moravam na pousada do Almirante, quase do lado do meu quarto, né, que eu morava onde hoje é o departamento médico do Vasco, morava num colchão, literalmente num colchão. Eu via os meninos chegando cansados de treino e tendo de sair do estado de São Januário e estudar numa escola pública ali na Barreira do Vasco, por exemplo, no Arará. E isso era muito doloroso para mim. Primeiro, porque eu não tinha segurança. Segundo, porque o nível de ensino oferecido era muito baixo. Terceiro, porque o acompanhamento desses atletas num processo fundamental de formação de caráter ficava nas mãos de uma escola pública, que a gente sabe qual que é a realidade das escolas públicas no Brasil, com raras exceções. E ali atrás... Aqui são os vascaínos que estão escutando, eles devem saber disso. Né? Ali do lado da capela, né, da igreja, ali tinha umas casas que moravam atletas de atletismo, atletas de basquete, inclusive o Daniel Gonçalves, que hoje é fisiologista do Palmeiras, fazia um trabalho no atletismo fantástico, ali junto com a sua sogra e a sua esposa, a Solange. Então, eu vi aquele lugar ali e eu falei assim, puxa, esse espaço é pouco utilizado. E aí eu fui lá na conhecida casa da Dinda, né, com o Dr. Eurico, que já era presidente, né, porque o Eurico só veio a ser presidente do Vasco em 2001.
né? Pouca gente sabe disso, né? Ele era vice-presidente. Ele era vice-presidente de futebol. Calçada, de futebol do Antônio Calçada. Soares Calçada. Saudoso Antônio Soares Calçada. E eu fui na sala dele pedindo para eu apresentar um projeto de criação de um colégio dentro do Vasco. E como as conversas com o doutor Eurico não duravam mais do que 5 minutos, né? Assim, você tem condição de entregar isso? Eu acredito que eu tenho, doutor. Então pode trazer o projeto aqui. E como eu já acumulava o centro de treinamento Vasco da Gama, Vasco Barra, eu tinha um grande amigo chamado Hilton, que era dono da oficina da criança, Faria Brito, para quem é da região Barra e Recreio sabe que é isso. E eu mostrei para ele esse projeto e ele me ajudou, nós fomos atrás da Secretaria de Estado de Educação, conseguimos todas as autorizações, fui muito bater na porta de grandes beneméritos do Vasco para pedir lápis, caneta, caderno, para a gente poder fazer isso. E no final de 2002, se não me engano, a memória às vezes já nos trai, eu entreguei a tesoura que o doutor Eurico Miranda estava de um lado e o Hilton Faria estava do outro, que eles cortaram o Colégio Vasco da Gama. Fui eu que entreguei essa acho que isso tesoura. é bacana. Isso cabe um obrigado. Vascaínos. Pouca gente sabe disso. Um agradecimento em nome da torcida do Vasco. Hoje, o Colégio Vasco da Gama, ele tá para entrar na reforma do Estatuto. Olha. Estatutariamente, o Colégio Vasco da Gama ele tem que ser mantido em São Januário. Eu me preocupo muito, sabe, Cassiano? Porque essa função de diretor executivo, de gestor de futebol, passou a ter um protagonismo muito grande, uma exposição maior ainda. Coisas que eu lutei muito na Associação Brasileira dos Executivos de Futebol, que eu sou um dos sócios fundadores. É muito difícil você ter um salário alto, muita exposição e muita autonomia de trabalho. E eu sempre opto por ter pouca exposição. Então, quando você fala um negócio desse, fica parecendo que você está querendo se vangloriar daquilo que você fez. Não, né? não. E é exatamente o contrário, né? É exatamente o contrário. Eu acho que essa função ela não pode ser politizada. O diretor executivo ele não pode ficar vinculado a uma corrente política. Eu acho que isso é ruim para o profissional e para a instituição. Mas quando um profissional tem autonomia de fazer um trabalho de longo prazo, a gente acaba acertando em linhas e diretrizes que vão frutificar por décadas, que é o caso do Colégio Vasco da Gama. No caso do colégio, Ximenes, qual o impacto que você acha, o que você tenha visto nos atletas, né, de base do Vasco, na vida dos atletas de base e na população ali da região? Assim, Ciraninho, eu acho que a gente tem um caminho muito longo para percorrer para a gente falar de educação na formação de atleta de futebol no Brasil. Eu acho que hoje a gente está escolarizando os atletas, mas a gente não está educando. O que é escolarizar? Né? A gente tem marcos regulatórios para que os clubes sejam considerados como clubes formadores que obrigam que os atletas estejam estudando. Mas para a gente realmente educar, a gente tinha de mudar turnos de treinamento. A gente tinha de mudar radicalmente o processo das competições do futebol de formação no Brasil. Para que os atletas colocassem o esporte dentro da educação. E não encaixar a educação dentro do processo de formação como esportiva. Uma obrigação, né? Você está entendendo? É claro, porque, não sei, talvez 20% dos atletas inseridos ali na base vão chegar ao profissional. Muito menos que isso. Muito menos que isso. Muito menos você que sabe isso. melhor do que eu. Muito menos que isso. Então, assim, talvez você esteja preparando cidadãos brasileiros para a vida. Isso é muito importante. Então, a gente já tem pelo menos um caminho bem andado ali com o Colégio Vasco da Gama. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que o Vasco ele deu um passo muito importante. Eu vejo as informações que eu tenho que o projeto do colégio está bastante sólido, né? Mas o que eu falo é o seguinte: enquanto a gente não entender que você precisa formar atletas em um ecossistema na formação de atletas, que esse ecossistema vai produzir poucos atletas, mas esses muitos diferenciados,
Porque o homem ele é fruto do meio que ele convive. Então, mesmo o atleta diferenciado, se ele tiver em volta deles atletas melhores educados, melhores formados, essas exceções vão ser muito melhores do que aquelas que são formadas quando o ambiente tem de atletas que mal têm o ensino médio. E não só também, né, Felipe, com relação ao Colégio Vasco da Gama, por mais que você tenha um atleta que ele não tenha êxito técnico, pelo menos você está entregando para a sociedade um cidadão com uma formação educacional. Para uma possível faculdade, para se realocar dentro do mercado, né? Não só para uma faculdade, Cassiano, mas para que ele possa fazer parte do próprio ecossistema do futebol. Hoje, um departamento de futebol de um clube, Ciraninho, tem 120, 150, 180 pessoas. Sim. Você pode saltar para um curso diferenciado. Um atleta do sub-17 ele pode se transformar num bom fisioterapeuta de um clube. Um atleta do sub-20 pode ser um roupeiro, pode ser um massagista, pode ser um psicólogo, ou seja... Um diretor de logística. Um diretor de logística, um diretor de futebol. Ou seja, se ele sai do processo de formação do atleta com ensino médio completo, com capacidade de fazer uma faculdade, certamente ele vai ter como fazer parte desse ecossistema. Mas para fechar esse raciocínio, o que acontece? Infelizmente, o sistema ainda não proporciona isso para os atletas. São raros aqueles que conseguem caminhar paralelamente na sua formação educacional com a sua formação esportiva. Cassiano, agora uma pergunta para você. Galera, já falei várias vezes para vocês, eu não voto. Tô aqui convidado pelo meu irmão, um cara que eu conheço fora das 4 linhas, fora ali do ambiente de São Januário, do Maracanã. A gente é amigo particular, conheço a família, então por isso eu tô aqui. Minha parada é música, eu sou torcedor, tá? Então eu sou a sua voz. E encosto ele na parede aqui. Cassiano, fala um pouquinho do Colégio Vasco da Gama, você como um dos sócios mais antigos do clube em termos de média, né? Média, sim. Você é sócio desde os 5 anos de idade, já tá um menino aí de 22, né? Com essa barbinha pintadinha aí igual a minha. Um dia eu devo ter essa barbinha pintadinha aí. Mas enfim, fala pra gente como é que tá o Colégio Vasco da Gama hoje em dia e se você tem projetos de parceria pro Colégio Vasco da Gama, caso você venha a ser o presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama. Bom, Ciraninho, o Colégio Vasco da Gama passou por uma reforma agora, né, recente. Até eu não conhecia as instalações após a reforma, vi algumas fotos, mas pelo que eu vi nas fotos, acho que ficou algo bacana. Acho que as crianças conseguem ter um pouquinho mais de dignidade para poder estudar, né? Acho que ficou legal. E nós temos sim, nós temos no nosso grupo de trabalho, né, que nós estamos criando, o Netinho, dono da escola GPI, está conosco nessa caminhada, grande vascaíno, já teve lá na própria escola, na escola Vasco da Gama, está conosco dentro do nosso projeto e será o cara que vai caminhar com a escola Vasco da Gama com a nossa vitória. O querido Neto. E lembrando que o ensino do GPI, no ensino do GPI a gente tem também a referência da cultura inglesa, né? Como para os atletas, de repente, aprenderem uma nova língua, o inglês. E para as pessoas, para que todo mundo saiba, né, o tamanho do GPI hoje, o GPI, não me engano, está com quase 20 e poucas escolas. Não, são mais de 30, quase 40. Olha só. 40 então, escolas. Realmente, nessa nossa caminhada política aí, essa caminhada para o Vasco da Gama, né, estou procurando me cercar das melhores pessoas dentro de cada área. Entendeu? Inclusive o Neto deve vir aqui, né? A gente tem o Netinho. Cadê você, vascaíno? Ele que também é um grande compositor das arquibancadas, né? Verdade, esse podcast vai ser bacana, hein? Não é verdade? Você e ele aqui. Pô, vai ser legal. Eu tô aqui para aprender, cara. Vai ser bom esse podcast. Tem que trazer o Netinho aqui. Falando nessa questão de samba, o Ximenes falou sobre a admiração que se conquista, né? Quando você entende a história de cada clube. Então você acaba se apaixonando
por outros clubes que não são o seu clube de infância, Sim. de repente. No samba, acontece muito isso. O sambista ele tem uma admiração, por exemplo, quando eu recebo o Lequinho da Mangueira, o André Diniz da Vila Isabel, eu tenho uma honra de revê-los na Portela, quando eles pisam o chão da minha escola, eles são tratados como irmãos. Sim. E assim também é quando a gente visita as co-irmãs. Sim. No futebol isso é um pouquinho diferente, né? Mas eu te fiz uma pergunta, cara, em off, há uns dias atrás. Eu pensei que eu tinha saído pela tangente aqui, não. Eu te fiz uma pergunta há uns dias atrás, porque é característico da torcida do Vasco. Uhum. Talvez não sei até se isso tem a ver um pouquinho com aquele ato do Eurico de ter colocado o SBT na camisa do Vasco. Mas a gente sente muito uma mão pesada da arbitragem. E aí eu falei com você, cara, se você fosse gestor do Vasco e tivesse um problema sério, há um tempo atrás teve 5 pênaltis aí contra o Santos, pelo menos dois pênaltis claros, e a gente estava conversando, como é que você faria, ô Ximenes? Você iria para a imprensa, mesmo que perdesse ponto e tal, porque o torcedor do Vasco cobra muito isso. Uhum. Se você defender a instituição, mesmo que o Vasco seja punido, ele vai te abraçar. E aí você me deu uma resposta envolvendo 2 grandes clubes mineiros e rivais. Como é que foi isso aí? É verdade. Isso é uma característica natural do torcedor brasileiro, né? A paixão pelo futebol. Aliás, eu acho que não é nem a paixão pelo futebol, a paixão pelo seu clube. Ela é tão grande que ela extrapola qualquer limite da razoabilidade. E eu notei isso por já ter trabalhado em rivais do mesmo estado. Eu brinquei com o Ciraninho que eu cheguei para trabalhar em 2005 no Cruzeiro, e aí chegou um funcionário muito antigo do Cruzeiro e virou para mim e falou assim: olha, Ximenes, trabalhar no Cruzeiro é muito difícil, porque a imprensa é toda atleticana. É uma coisa impressionante. Os colunistas, torcedores de arquibancada e tudo mais. O diretor de arbitragem, eu nunca vi isso. O cara é atleticano, impressionante. O presidente da federação, não dá para acreditar que aquele cara só pode ser atlético. Tudo que a gente conseguiu conquistar foi contra tudo e contra todos. Aí trabalhei no Cruzeiro 2005, 2006. 2007 eu fui pro Atlético. E quando eu cheguei no Atlético, encontrei um co-irmão, um funcionário de muito tempo do Atlético, que chegou para mim e falou assim: Ximenes, trabalhar no Atlético é muito difícil. Porque a imprensa, toda cruzeirense. É impressionante. A arbitragem, o diretor de arbitragem, torcedor de arquibancada da Máfia Azul, eu tenho certeza absoluta disso. O presidente da Federação Mineira é cruzeirense. Tudo que o Atlético conquistou foi contra tudo e contra todos. Olha para você ver a percepção que o torcedor tem do seu time apaixonado. Mas isso é um fato, né, que realmente eu vivi. Mas eu penso que o profissional, ele não deve se envolver em questões institucionais. Com a SAF, esse processo ele pode mudar, porque um CEO de uma SAF ele tem autoridade para falar institucionalmente com uma instituição. Eu penso que eu, enquanto diretor executivo, todas as queixas com relação à arbitragem devem ser feitas pelos poderes do clube. Porque senão, eu estou trabalhando hoje no Vasco. Se eu crio um problema com um árbitro, se eu invado o campo, se eu sou expulso, daqui a pouco eu estou defendendo o Fluminense como profissional, esse árbitro vai estar apitando jogos de outra instituição. E talvez a outra instituição não queira te contratar por isso. Por isso. Ou talvez a outra instituição vai ser prejudicada por um problema que eu tive anteriormente. No passado. Um determinado árbitro. E eu acho, sabe, o Cassiano, que tirando todo o folclore que existe perante a imprensa, cada vez mais as confederações têm os canais de comunicação para questões de arbitragem, né, que continuarão errando. Né? A gente achava que o VAR diminuiria a questão de erros, a gente vê que não, vai continuar tendo erros, isso não vai zerar, né?
Mas o VAR ele veio para acrescentar e a gente precisa... Acrescentar o quê? Erros ou acertos? Não, eu acho que ela veio, acho que é uma ferramenta a mais. Eu acho que a gente está numa curva de aprendizado, sabe, Ciraninho? E, assim, eu tenho a obrigação de falar isso como profissional. Eu acho que, às vezes, o Brasil, ele faz coisas certas da maneira errada. Eu acho que o VAR, ele poderia ser utilizado e estressado mais em competições de futebol de formação, para que os próprios atletas, para que os próprios árbitros pudessem aprender esse processo em locais onde a responsabilidade pelo erro seria menor. Mas eu acho que a gente já começou direto em competições, não vamos voltar atrás. Eu acho que o VAR veio para ficar no mundo, né? E a gente vai precisar aprender e diminuir os erros o máximo possível. Será que não pode ser aprimorado? Por exemplo, a gente vê muito as decisões de impedimento, por exemplo, no frame. Sim. A gente sabe que o frame ali ele pode ser, ele pode ter infinitamente frames ali para você definir onde tocou na bola. Sim. Como naquele jogo Vasco e Internacional. Cara, a gente vê algo que... Lembra Vasco Internacional assim, pela Série A em 2020? Que eles se falaram, inclusive. Não, nessa posição ele tá impedido. Será volta. Será que determinadas decisões não deveriam caber a uma pergunta do juiz, a uma dúvida que surgisse e não uma chamada do VAR, ou então, de repente, alguns lances como impedimento, deixar a cargo do bandeirinha? Ciraninho, foi aquilo que eu estava falando. A gente ainda está num processo de aprendizado. Tem muita coisa que tem mudado, tem coisas que estão sendo aprimoradas, tem coisas que continuam ainda gerando muita polêmica. A gente tem de lembrar que, mais do que perfeito, o árbitro precisa ser confiável. Exatamente. Você está entendendo? Pois Olha é. pra você ver que coisa interessante. Porque às vezes a gente quer exigir a perfeição. Confiável, Mas, na verdade, confiável nos dois sentidos. A gente precisa ser confiável no sentido que ela pode até errar. Isso. Mas ela não errou com a intenção de errar. Exatamente. Eu acho que isso é importante de acontecer. Eu acho que a gente criou, dentro da cultura do futebol, um processo de adversidade para a figura do árbitro que é muito complicado. Eu não sei se vocês têm visto, certamente vocês estão vendo, a maneira como as pessoas estão se dirigindo aos árbitros está cada vez pior. E isso está muito difícil de trabalhar, ainda mais em mundo de mídias sociais. Se você colocar um árbitro para apitar um jogo hoje, é uma carga emocional absurda que o ser humano recebe. Bom, a gente está... Eu queria fazer uma pergunta para o Ximenes. Ximenes, eu vi que você agora recentemente estava em Florianópolis num congresso de SAF, não é isso? Sim, foi um seminário. Então, um seminário sobre SAF. O Vasco passou agora por uma votação, uma aprovação. Hoje o Vasco é uma SAF, né? Tem 70% do futebol, pertence a 777 Partners. O que você acha da SAF hoje no Brasil? O que você enxerga para o futuro dessas SAFs? Vamos lá. Primeiro, eu também penso que é um processo irreversível. Já é uma realidade, né? Eu penso que quando a gente fala de SAF, a gente precisa responder três perguntas importantíssimas. Primeiro, qual o modelo de SAF o clube vai fazer? Qual o momento do clube para se fazer uma SAF? E qual o parceiro que você vai escolher para fazer essa SAF? Sim. Eu acho que essas três perguntas, elas são importantíssimas para que você, depois que assinar o contrato da SAF, você pelo menos tenha condições de cumprir aquilo que foi acordado. Então, eu penso que vai ter um período de amadurecimento, inclusive da lei, né? Porque a lei é viva, né? Não é no Brasil, em qualquer lugar a lei é viva. Então, vão ter ajustes, porque quando você faz uma lei, você vai testá-la na prática. E a gente já está tendo respostas da prática dessa lei que está fazendo com que alterações sejam pensadas e preparadas para que a gente melhore o processo da lei. A questão da dívida solidária dos clubes, né? Isso era um problema seríssimo, né? Então tinha gente que trabalhava como jardineiro de um clube que ele se transformou em SAF e o advogado do jardineiro entra na justiça
contra a SAF. Isso inviabilizaria completamente o processo de investimento das pessoas nas sociedades anônimas do futebol. Então, a gente precisa amadurecer o processo e a gente vai amadurecê-lo na prática. Porém, os clubes, cada vez mais, vão precisar aprender com os aprendizados dos outros clubes para que possam fazer SAFs cada vez mais sólidas, confiáveis, transparentes e perenes. Essa é a palavra. Eu acho que são 4 pilares importantíssimos para a sequência desse trabalho aqui no Brasil. As SAFs precisam ser sólidas, elas precisam ser transparentes para que elas sejam confiáveis. E elas precisam ser confiáveis para que elas sejam perenes. Então, eu espero muito que daqui a 20 anos a gente possa olhar para trás e pensar que realmente a Lei 14.193 de 2021 realmente tenha sido um ponto de inflexão e transformação do nosso futebol, que já está indo agora para 2026, para o mesmo jejum que a gente teve de 70 a 94, 24 anos sem conquistar uma Copa do Mundo. Pois é, então a gente tem aí a SAF no Vasco da Gama, vamos entrar pelo viés do Vasco da Gama. Claro, vocês estão falando de Vasco. A gente está falando de Vasco aqui, então vamos falar de SAF. É claro que você pode falar tranquilamente, porque você vai estar com a gente no associativo, se caso o Cassiano venha a ser o nosso presidente, mas como gestor esportivo, hoje, como a 777 ela está conduzindo o futebol do Vasco, você faria alguns ajustes e que ajustes? Eita, ferro. Que pergunta, hein? Não, primeiro que é o seguinte, né? A minha preocupação, eu comentei isso muito com o Cassiano, falei com você também, né, Ciraninho? Eu sou um profissional de gestão esportiva e todas as vezes que eu sou convidado para falar sobre gestão, eu quero falar. Eu preciso falar, porque a gente precisa educar o nosso público, a gente precisa educar o nosso torcedor. Né? Então, não estou aqui fazendo campanha política para o Cassiano, que é um amigo querido de muitos anos. Se errar, ó. Né? Mas cascudo. Eu acho importante que a gente sente na mesa e discuta sobre isso. Eu não tenho conhecimento do contrato que o Vasco assinou com a 777. O que eu sei é que o contrato foi assinado. Esse é um fato. Sim. Esse é um fato. E não vai acontecer nada da noite para o dia. Não existe uma varinha de condão que você vai transformar uma instituição que vem com problemas há quase mais de 2 décadas, vamos dizer assim, e da noite para o dia você vai transformar em super vencedor. Porém, esse é um processo de mão dupla. Não só de conscientização dos torcedores e do ecossistema que é apaixonado pelo clube, como das pessoas que estão entrando numa SAF para que elas não façam promessas que elas não possam cumprir, para que elas respeitem a história do clube que está ali e para que elas possam montar um time que tenha consciência e competência para conduzir e fazer o chamado turnaround que as empresas fazem, né? O que aconteceu no arquirrival do Vasco foi uma mudança de pensamento. Mentalidade, mindset totalmente diferente. Quando, na verdade, a ferramenta jurídica continua a mesma. Né? Eu tive a oportunidade de ser diretor executivo no Flamengo, na gestão do Eduardo Bandeira de Melo, e o que aconteceu lá não foi uma transformação de um clube em SAF, mas sim a mudança do modelo mental da gestão e da governança das pessoas que estavam lá. E competência existe tanto numa SAF quanto em um clube associativo, mas incompetência também. Cassiano, fala um pouquinho sobre essa questão da detalhe, SAF, da transparência, né? E essa incompetência numa gestão de SAF pode levar o clube a uma falência, né? Claro que pode. Pelo amor de Deus, eu não estou aqui falando, porque às vezes os cortes de podcast que me deixam assustado. Né? Eu morro de medo. Eu não estou falando que a gestão da SAF do Vasco é incompetente, até claro porque eu não tenho conhecimento para isso. Né? E respeito muito os profissionais que lá estão. Estamos todos torcendo muito a Sim, favor. lógico.
Como bons vascaínos todos, nós torcemos pelo sucesso do Vasco. Inclusive... E o sucesso do Vasco é o nosso sucesso. O nosso sucesso é a nossa alegria. É a nossa alegria. Eu, por exemplo, meu filho, quando os jogos que o Vasco perde, ele fica muito triste. Muito triste. Então isso mexe comigo também. Então a derrota do Vasco é a nossa infelicidade. É verdade. Inclusive, em podcasts anteriores, a gente falou sobre isso. E nada pode ser falado sobre o que foi contratualmente assinado, até porque o Cassiano não teve. O Ciraninho, e o que me deixa assim bem angustiado, até de uma forma chateado, né? São com alguns agentes políticos que leram o contrato, ou deveria ter lido o contrato, né? E hoje em dia ele se porta de uma maneira crítico ao que ele chancelou, né? O cara deveria ter lido o contrato, não leu o contrato, vai para a mídia ou vai para as redes sociais lá, querer fazer algum tipo de crítica. Eu não entendo isso. Por que não fez essa crítica no momento lá atrás? Por que não pediu a transparência e a abertura dos contratos lá atrás? Aí agora que o contrato foi assinado, que foi para a mídia, que falou que era o melhor contrato do mundo, que o contrato era aderente à proposta, que era a melhor SAF do Brasil. Agora se a agente político ele quer criticar, acho que não faz muito sentido, né? Pois é, mas vamos sair então um pouco do assunto SAF, do assunto futebol, e vamos voltar para os projetos olímpicos, até porque... Que na verdade, seria bom a gente voltar para os projetos olímpicos, porque realmente esse é o nosso viés. Isso. É fortalecer o clube social. Que eu sempre falo, o Vasco não é só um clube de futebol. Nós temos todos os outros esportes que nós iremos fortalecer e que realmente é muito virtuoso, é muito prazeroso você, de repente, tirar uma criança de uma certa comunidade e daqui a pouco tempo ser um atleta olímpico. Isso pra gente será assim de um prazer assim indescritível. Você de repente tirar uma criança que estava numa comunidade e daqui a 6, 7 anos ser um atleta olímpico. Nossa, isso é prazeroso demais. O Vasco, naqueles tempos do Ximenes, nos inícios dos anos 2000, se fosse um país, estaria à frente do Brasil. Sem dúvida, foram 98 atletas nos Jogos Pan-Americanos de Montreal, se não me engano, Sim. Em 98. E em 2000 também foram mais de 50 atletas que disputaram as Olimpíadas de Sydney. Sabe uma coisa que me ocorreu agora, Cassiano? É claro que não só no Vasco, mas principalmente no Vasco, eu acho que essas eleições, depois da chegada da SAF, são um grande teste de amor ao clube. Sim. Né? E não de projetos pessoais. Exatamente. Porque tem muita gente que queria ganhar a eleição pelo glamour do futebol para projetos pessoais. E talvez pelos bilhões do futebol também, né? Eu acho que agora é um teste tremendo para pessoas que realmente amam um clube. Né? Amam um clube, não só no Vasco, mas principalmente no Vasco, porque a gente está falando disso. Eu acho que vai ser muito bacana, porque tem aquelas pessoas que chegam, parece que querendo só o futebol, né? E quando, na verdade, eu acho que o que distinguia muito o seu Calçada, o saudoso Calçada, era essa visão institucional do Vasco além do futebol, né? Era uma coisa muito bacana e muito bonita, né? Sim. O baile do Almirante e tantas coisas que iremos resgatar tudo isso para o Vasco. É verdade. Já parou para pensar nisso, né? Então, temos que pensar e a gestão, né? Tem que estar junto com a gente, que a gente vai falar culturalmente depois de... É verdade. Temos tantos artistas aí, vascaínos. A gente já conversou sobre isso. Vamos ver se o presidente aí, o futuro presidente, quem sabe, não sei se nessa eleição ou na outra. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar com o pé no chão, para já acontecer nessa já. É isso aí. E a gente tem planos aí culturais. A gente pode citar inúmeros grandes artistas que levam a Cruz de Malta no peito. Mas falando dos projetos olímpicos, qual a diferença você imagina encontrar caso a gestão do Cassiano aconteça e você esteja inserida nela, em contraponto àquele momento vitorioso dos anos 2000? Então, eu acho que a grande dificuldade
agora no Vasco talvez seria a montagem de time na estrutura associativa, né? Então você montar um time capacitado para buscar recursos, com criatividade e credibilidade para chegar no mercado e mostrar um outro lado, né? Eu estava acompanhando agora, algumas semanas atrás, o basquete do Vasco está voltando para a NBB. Eu acho que isso é muito legal, né? O Vasco tem torcedores de basquete do Vasco, né? Eu acho isso muito bacana, assim como tem de futsal assim, ginástica olímpica, né? Eu acho que você montar uma equipe que possa abrir o horizonte, né, de projetos incentivados, de ações sociais e culturais, fazer com que os clubes possam voltar a receber famílias dentro das suas sedes. Eu acho que esse é um grande desafio. E com a chegada das mídias sociais, eu acho que a possibilidade que você tem de alavancar e mudar esse viés de absoluto abandono que a maioria dos clubes estão, e acredito que o Vasco não seja diferente dentro disso, para fazer com que o clube pulse junto ao seu torcedor. Eu acho que é um desafio que vai ser muito legal, que você vai encontrar se você ganhar a eleição, viu, Cassiano? É verdade. Você falou uma coisa bem interessante, cara, que talvez o entretenimento ali que traga essa chegada dos esportes olímpicos, até paraolímpicos também. Sim, paralímpicos, claro. Vamos falar sobre isso. Mas, por exemplo, o associativo tendo uma TV específica do Vasco para outros esportes. Você pretende fazer isso, Cassiano? Ciraninho, não só a TV, como toda a parte de mídia social do Vasco. Com o advento da SAF, né, as mídias sociais todas foram para o futebol. E hoje, o Clube de Regatas Vasco da Gama precisa se reestruturar. Seja ele através de um canal de YouTube, do seu Instagram, TikTok, enfim, todas as redes sociais, sim, passará por um processo de reestruturação. Com certeza. Por exemplo, hoje nós podemos olhar o Instagram oficial do Clube de Regatas Vasco da Gama, CRVG, tem lá 3.000 e poucos seguidores. Isso é muito pouco para o tamanho do Vasco. Eu acho que é inadmissível um clube do tamanho do Vasco ter 3.000 seguidores no Instagram oficial dele. E com relação ao que o Ximenes falou há um tempinho atrás sobre essa parte social, sim, nós também temos essa intenção, Ximenes, de reaquecer a vida associativa do vascaíno. E como que nós pretendemos fazer isso? Através de nossos eventos sociais e trazer o vascaíno para dentro do clube, fazendo o Vasco um clube social através de uma reforma no calabouço. Nós trataremos nos nossos próximos podcasts aqui, traremos a nossa equipe de engenharia que fez um projeto para o calabouço lindo, maravilhoso. Então essa é a nossa intenção, é trazer o vascaíno para dentro do Vasco, através dos esportes, através de uma vida social aquecida, de uma sede social e de eventos sociais, seja através de shows, enfim, bailes, fanfests, o que for. Que Brasil, realmente o Vasco precisa aquecer isso, entendeu? Então a nossa intenção é cuidar do clube social. Essa é a nossa ideia. E realmente é demonstrar o nosso amor pelo Vasco da Gama e não pelo glamour do futebol. Por exemplo, uma TV para os esportes amadores, para os esportes olímpicos, ela traria o entretenimento diário, né, para o vascaíno, fora o futebol, aonde a gente, talvez aí o Ximenes pode falar melhor. Teve jogo do futsal agora, esse final de semana, que talvez poderia ter sido transmitido pelo YouTube do Vasco. Sim, e aí a gente pode perguntar ao Ximenes, será que uma TV baseada nos esportes amadores, nos esportes olímpicos e paralímpicos, poderiam trazer um foco maior para que a gente conseguisse maiores patrocínios? Eu penso que sim, Ciraninho, mas é um processo de médio e longo prazo. Sim. Você tem que ter essa consciência. De construção, né? Uma coisa que me preocupa muito hoje em dia é a renovação da base de torcedores dos nossos clubes, de uma maneira geral,
né? Eu acho que a gente mostrar que os clubes pelos quais somos apaixonados, eles são muito mais que simplesmente um time de futebol, ele é fundamental para a perenidade da nossa paixão, para que os clubes continuem imortais. Então, você trazer streamers, você trazer youtubers, você investir em esportes, que é uma indústria incrivelmente grande dentro do mercado atual. Que está dentro do nosso plano também o Ah, esporte. tá? Está dentro. Sim. Tá Isso é dentro também. importantíssimo. Isso é importantíssimo, né? É importantíssimo. Eu acho que todas essas ferramentas, elas são importantes, mas eu volto a dizer, né? Tudo vai depender da capacidade do time, de montar um time que tenha condições de fazer um trabalho de médio e longo prazo, porque isso não vai ser da noite para o dia, né, Cassiano? Não, não vai, com certeza. E para isso nós estamos nos cercando dos melhores profissionais para desenvolver o clube associativo. Da mesma forma que todas as pessoas buscaram, né, almejaram tanto a profissionalização no futebol, nós buscaremos a mesma profissionalização no clube social, no Clube de Regatas Vasco da Gama. Bom, falando dos esportes, além do remo, que é um esporte estatutário, quais esportes você focaria primeiro, assim, na sua gestão? Eu acho que tem um esporte que é barato relativamente e que tem um alcance tremendo, inclusive para você alimentar outras modalidades, que é o atletismo, que também é uma modalidade estatutária no Vasco. Eu acho que o atletismo... atletismo não. Não. Porque está no hino, né? Então a gente pensa que é estatutário. Mas eu acho que o atletismo seria fundamental investir, porque eu volto a dizer, é um esporte relativamente barato. Eu penso que o basquetebol é um esporte importantíssimo, que o Vasco nunca pode deixar de ter. O voleibol, que é muito importante. E a gente não pode abrir mão, né, o Ciraninho, do parque aquático que o Vasco tem. Eu acho que ali muitos campeões olímpicos já nadaram naquele parque aquático. Eu acho que a natação é um esporte importantíssimo para a reconstrução. Seriam os esportes principais, os esportes básicos ali, para depois você ir enxergando as oportunidades de desenvolver outros esportes. Sim, sem dúvida nenhuma. E todos esses esportes que a gente fala, a gente tem o paralelo no esporte paralímpico, né? Então, o basquete sobre cadeira de rodas, o futsal para cegos e assim sucessivamente. Eu acho que o horizonte, ele é muito grande. Daí a importância de você ter um projeto, de assim, mais importante do que saber onde você quer chegar, é ter força para dar o próximo passo. Você falou sobre o nosso parque aquático, que é um Sim. grande xodó da torcida do Vasco. Às vezes ele está um pouquinho abandonado, às vezes está sendo usado. Mas a gente sabe que nadaram grandes nomes, como você relembrou aí. A gente pode citar o Gustavo Borges e a Fabíola Molina como grandes nomes que passaram pela nossa natação. E já que você tocou nisso, você, como gestor dos esportes olímpicos, o gestor esportivo do Vasco, caso aconteça um convite, uma possível vitória do Eduardo Cassiano, você pensa em trazer, você tem ainda contatos com o Charles Bird, como o Vargas, como Manuel Tobias, como grandes nomes daquela época, Adriane Shelda, como você citou. Sim. Você pretende aglutinar esses grandes nomes de alguma maneira ao seu projeto? Eu sou um apaixonado pelo esporte, sabe, Ciraninho? Eu acho que é legítimo e possível refazer um grande projeto olímpico num clube como o Vasco. Eu falo, a gente tem hoje, eu acho que o Brasil, o futebol brasileiro, ele tem 5 marcas nacionais, né? Vasco, Flamengo, Corinthians, São Paulo e Palmeiras. Sim. O Santos, que eu acho que é um clube por causa do Pelé, por causa do Neymar, também alcança isso, mas ele é numa cidade de interior. Mas é um clube que a gente precisa respeitar e tem torcedores também espalhados. O restante dos clubes, eles são clubes regionais. Uma ideia, de repente, que eu poderia te dar, Cassiano, quem sabe um dia a gente juntos, se você vencer, se você me fizer um convite, se é tanta coisa... Tem tantos porém, né? Eu acho que a gente tem que falar mais no campo dos conceitos. Assim, você levar projetos de consulados, de casas Vascos, qualquer coisa disso para o interior do Brasil e, juntamente com isso, em cada núcleo desse, uma modalidade esportiva. Eu acho isso seria fantástico, porque o esporte,
ele precisa gerar senso de pertencimento à sua comunidade. Então, quando você leva uma modalidade esportiva com uma marca nacional como o Vasco para uma cidade do interior, aquela cidade abraça aquela modalidade. Eu falo isso porque quando a gente tinha a nossa equipe de voleibol lá em Três Corações, que acabou sendo o Vasco Três Corações, nós batíamos recordes de público todos os anos. Por quê? Porque a comunidade abraçava os atletas. Então, o Vasco, você imagina, ele ter modalidades espalhadas por todo o Brasil e com campeonatos Vasco dentro das sedes aqui no Rio de Janeiro. Seria uma ideia bacana, hein? Ideia muito boa, viu? Por isso que essa construção, tendo bons amigos próximos da nossa construção e futuramente bons profissionais dentro do projeto, nós conseguiremos entregar um Vasco forte e vencedor e que vai orgulhar a torcida vascaína. Agora a gente está chegando na reta final, mas vamos lá. Eu tenho mais 2 perguntinhas aqui. Ao longo do tempo, o Vasco ele foi, às vezes, perdendo ali um pouquinho dos seus laços com as comunidades ao redor do clube e também com uma aproximação maior com as comunidades de imigrantes portugueses, a relação com Portugal. Como é que você vê isso? Você tem ideias para que isso seja revertido? Eu gosto de falar o seguinte, o tamanho das raízes que garantem a duração da árvore, né? Então, a gente imaginando o Vasco como uma grande árvore, eu acho que as suas raízes elas são muito fundadas, primeiro, na igualdade racial, que é uma bandeira fantástica, nos seus laços que o Brasil tem com Portugal, e no trabalho social perante a comunidade. O vascaíno tem orgulho do seu estádio. O vascaíno tem orgulho de falar que é um clube da Zona Norte, né? Então, eu acho que essas coisas elas devem ser alimentadas, elas devem ser fortalecidas, mas mais do que isso, elas precisam ser reinventadas. Porque a gente está vivendo um mundo muito diferente do que era no século passado. Então, a capacidade que você tem de manter algo que é antigo, mas não é obsoleto, é muito bacana. Porque nem tudo que é antigo é obsoleto, nem tudo que é novo é transformador. Então, tem muita coisa que pode durar séculos e séculos, mas se reinventar com o tempo. Então, eu acho que o Vasco ele tem uma vantagem competitiva tremenda perante aos seus concorrentes, que ele não deveria abrir mão nunca, né? Primeiro, é o único grande clube brasileiro com uma raiz muito forte dentro com o país Portugal, que tem o nome de Vasco da Gama, que é um nome conhecido mundialmente, que pouca gente pensa nisso, né? Você não precisa explicar quem é Vasco da Gama nos Estados Unidos, você não precisa explicar quem é Vasco da Gama na Europa, né? Você precisa explicar quem é Fluminense, o que significa Flamengo, o que significa Botafogo, né? Se as pessoas não tiverem na memória afetiva dela o nome, elas não vão saber o que significa. Verdade, Menes, nós temos dentro do nosso projeto algo bem próximo ao que você está falando para a gente aqui, chama-se o projeto Resgatando Tradições. Sim, é isso mesmo. Está dentro do nosso escopo. O resgate das tradições com a colônia portuguesa, com a comunidade social da Zona Norte do Rio de Janeiro. Trazer as casas portuguesas para dentro do Vasco. As casas portuguesas para dentro do Vasco, exatamente. E assim vice-versa. E a luta pela igualdade, eu acho que são bandeiras fantásticas que o Vasco não poderia abrir mão nunca. Exatamente. Pois é. Então, assim, vamos colocar dentro do circuito ali da gestão do Vasco, mesmo fora da SAF. Você acha que está faltando um pouquinho porque a torcida do Vasco ela é uma das mais engajadas, se não a maior, que tem o maior engajamento no Brasil. É uma torcida apaixonada que resistiu a 4 rebaixamentos. Uma manutenção na Série B, infelizmente. Na Série B. Será que não é a hora da gente colocar um pouco dessa torcida que faz acontecer nos estádios, que lota os aeroportos do Brasil inteiro e do mundo, dentro da gestão do Vasco? Porque às vezes a gente vê a torcida 90% contrariada com decisões da diretoria.
Eu aceitei o convite do Cassiano, por exemplo, de estar mediando aqui durante os próximos meses, até novembro, esse nosso bate-papo, porque eu acho muito importante que a gente se posicione. O mundo mudou. Eu sou um artista musical e eu vejo muitos da minha classe com medo de se expor, de falar e de repente ir num show que represente o Clube de Regatas Vasco da Gama, porque a política é assim, o assado. Mas eu acho que a gente está numa linha muito tênue entre uma renovação e um futuro melhor para o Vasco, ou então o fim do Vasco da Gama. Porque está muito séria essa questão de idas e vindas. São 12 anos indo e vindo para a segunda divisão. Isso seria inadmissível na minha infância. Inconcebível na minha infância. E com 40 anos, 42 anos que eu tenho de idade, hoje... Um garoto. Eu sou... um vovô garoto, mais ou menos ali a idade do nenê. Eu penso que é a hora da geração dos anos 80, dos anos 90, chamarem a responsabilidade, não em prol pessoal, como você falou, mas sim de colocar as ideias que são mais plausíveis para o mundo atual na gestão do Vasco da Gama. Então, você acha que falta, assim, uma aproximação maior com o torcedor na gestão? Não que ele seja o gestor de esportes como o Ximenes mas uma proximidade maior? Um dos grandes paradigmas da sociedade moderna é a comunicação. Né? Comunicação não é o que você fala, é o que o seu interlocutor entende. Agora, para comunicar, você precisa ter o que comunicar. Você precisa saber o que você quer transmitir para os seus chamados stakeholders, que são os torcedores e a comunidade que estão em volta. Mas para você comunicar bem, você precisa ter credibilidade. Para você conquistar credibilidade, você tem que ter uma história que garanta essa credibilidade. E como que você constrói uma credibilidade? Alinhando discurso com prática. Conquistando as pessoas que estão em volta da sua comunidade. E se comunicando bem. Então, eu acho que é uma dificuldade muito grande, não só do Vasco, mas principalmente do Vasco que a gente está falando aqui, conseguir se comunicar com o seu torcedor. Por quê? Porque o torcedor está machucado. O torcedor está desconfiado. O torcedor não consegue projetar o Vasco grande como ele estava acostumado. Então a insegurança do torcedor é muito grande. Como que você vai reverter esse processo? O torcedor está muito sofrido, né? Está muito sofrido. É verdade. Então fica difícil, você até tenta ter uma agenda mais positiva. E às vezes você tropeça nessa comunicação. Por quê? Porque você quer prometer algo que às vezes você não está nem preparado para entregar. Mas, por exemplo, um diálogo. Porque se você tem, dentro da tua equipe, vamos falar do cultural. Tá. Vamos fazer um convite ao Martinho da Vila. Para fazer parte e liderar a parte cultural. Sim. Nós temos as torcidas organizadas. Sim. Nós vamos ter um mediador que conheça muito bem todos os presidentes de torcidas organizadas. Até porque a gente sabe que tem os problemas ali, como você mencionou lá atrás. A gente, né, conversou que houve um problema sério quando o Curitiba teve em São Januário. E aquilo é uma minoria. Sim, claro. Que briga, enfim. Eu gostaria de saber se a gente poderia ter um mediador, por exemplo, com as torcidas organizadas, porque elas fazem a festa. Se a gente fosse falar aí nos últimos 12, 13 anos do Vasco, sem as grandes torcidas, como a Força Jovem, como a GDA, né, a Guerreira de São Luís, a Ira Jovem, a Mancha Negra... Cara, esses caras pegam o Vasco no colo, independente de qualquer... A TOV, a antiga, a TOV. Se a gente fosse falar do Vasco dos últimos 12, 13 anos... Né? Arrasta Agora Vasco. tem a Astovaz, né?
que é a Associação das Torcidas Organizadas do Vasco. Perdão se a gente esqueceu alguma torcida. Alguma torcida, mas a gente está falando de todas as torcidas organizadas. Vasqueire, Vila Vasqueire. Vila Vasqueire. Então, assim, você falou de uma associação. Será que não seria uma pessoa para fazer esse elo? Será que não falta isso hoje dentro das equipes de gestão? Ciraninho, claro que falta. Mas o que as pessoas não entendem, às vezes, quando elas estão do lado de fora de um clube, é que o futebol é, por natureza, um ambiente hostil, volátil e de altíssima pressão. Tudo isso que você está falando é possível, sim. Porém, num processo de construção sustentado, onde cada passo que você dê seja um passo firme em direção ao seu objetivo. A maioria das pessoas pensam que vão chegar na gestão de um clube e da noite para o dia elas vão bater a varinha mágica e tudo vai se transformar. Não é assim. O processo de mudança de uma cultura é um processo lento, gradual e longo. Na verdade, ele não tem nem fim. Talvez, quando entre um presidente de um clube, ele pode fazer 2 mandatos e não consiga fazer 50% daquilo que ele queria fazer antes de entrar dentro do clube. O importante que você precisa ter é a pacificação de uma linha, de um projeto para os clubes. Os clubes são muito parecidos com prefeituras, né? E você vê que as prefeituras, parece que de 4 em 4 anos, elas mudam completamente o rumo da onde elas estavam indo. Muitas das vezes tem um projeto bom na gestão anterior e quem só porque era o adversário... Ele pega aquele projeto, joga aquele projeto fora e cria um projeto novo. Sim. Aí você demora 1 ou 2 anos para você viabilizar um projeto e você não coloca aquele projeto em prática. Sim, essa é a dificuldade. Então, eu acho realmente que os gestores eles têm que se despir de vaidade, pegar os projetos antigos e, sim, se existe um projeto antigo bom, vamos colocar em prática. É exatamente isso. E principalmente na questão da comunicação, Ciraninho, você que é um profissional da área, é muito importante que você tenha pessoas que possam estar capitaneando cada um desses projetos com condição de levá-los por vários e vários anos. Porque senão, caso contrário, o que eu tenho falado muito, falei quando eu tive nesse seminário de SAF lá em Santa Catarina, eu falei isso, nós temos de parar de ter cases para termos ciclos. Nós temos cases. Que case fantástico de 2, 3 anos daquele Vasco vencedor. Não, você tem que ter um ciclo. E para você falar que um processo ele realmente está estruturado dentro de um clube, você tem que ter no mínimo 10 anos para você falar assim, agora sim, esse projeto está estruturado. E eu posso citar o exemplo do Palmeiras, que é uma torcida irmã do Vasco. O Palmeiras, quando o Paulo Nobre assumiu, o Palmeiras estava disputando o seu 2º rebaixamento. O Palmeiras não tinha credibilidade em lugar nenhum. O Paulo Nobre colocou dinheiro próprio e chegou o Paulo Nobre, saiu o Paulo Nobre, chegou o Maurício, saiu o Maurício, agora está a Leila e o Palmeiras continua vencedor. Algo que ele construiu lá atrás. O Palmeiras foi vencedor com o Omar como gerente, foi vencedor com o Alexandre Matos como gerente, continua sendo vencedor com o Anderson Barros como gerente. O Palmeiras foi campeão com o Cuca, foi campeão com o Marcelo Oliveira, está sendo campeão com o Abel. Por quê? Porque o projeto do Palmeiras extrapolou a personificação. Mas partiu de quem o projeto? De um palmeirense? Não, ele partiu de um palmeirense, que é o Paulo Nobre. Então. E vou te falar uma coisa. O Paulo Nobre hoje é oposição no Palmeiras. Para você ver que na transformação de um clube, cabeças rolam. Injustiças acontecem. Porque é dolorido. Porque é dolorido. O próprio rival aqui do Rio de Janeiro, o Flamengo, ele está num processo que se vê hoje, mas é um processo que começou em janeiro de 2013. Tem 10 anos, né? Muitos vascaínos brincaram de cheirinho por quantos e quantos anos, né? E o Flamengo manteve essa mudança dentro da sua estrutura de gestão. E eu penso, Ciraninho e Cassiano, o Vasco ainda está nesse momento. Ele ainda precisa encontrar o fio da sua meada para ele poder retornar o caminho vencedor que marcou esse clube. Pois é. Retornaremos, eu não tenho a menor dúvida. Por isso que eu faço um apelo a você, principalmente aqueles que fazem parte da classe artística, Martinho da Vila,
Fernanda Abreu, Tereza Cristina, Paulinho da Viola, Vini, Bob Rum, Silvinho Blau Blau. nosso rei Roberto Carlos. Não tenham medo de expressar sua opinião, não tenham medo de cantar com a Cruz de Malta no peito. Hoje o mundo mudou. Nós temos que expor a nossa opinião sempre com respeito e a nossa paixão, mas sempre com respeito aos adversários. E politicamente temos que ser isentos e torcermos para quem está lá. Para finalizar, é disso que eu estou falando, o Ximenes. Existe uma frase que é: enquanto houver um coração infantil, o Vasco será imortal. Isso é uma frase que talvez quem esteja hoje lá não esteja entendendo ao designar certos profissionais. Por isso é que eu te perguntei sobre a questão da proximidade da torcida com a equipe de gestão, que eu digo. Sim. Hoje você tem um supervisor no futebol que foi demitido, não por incompetência é uma palavra muito forte, mas por não conquistar os objetivos no Flamengo, por não ter performado. Por não ter performado, né? Além de ter uma grande identificação com o Fluminense, que é outro rival. Nós temos um CEO que era de torcida organizada do Flamengo. Nós temos um técnico de futebol que... não sei se ele ainda vai ser, né? Nosso programa vai ao ar daqui a pouco, mas tivemos ou temos um técnico de futebol que os melhores trabalhos dele, a referência do trabalho dele foi no Red Bull Bragantino e no Sub-20 do Flamengo. Será que, poxa, dentro dessa equipe, que às vezes até numa coletiva tem gente saindo sorrindo depois de uma derrota de 4 para o Flamengo, será que eles entendem a profundidade dessa frase? Será que quem os colocou lá entende a profundidade dessa frase? Porque na escolinha lá do meu filho, do filho do Cassiano, da filhinha do Lloyd, que está aqui na produção, talvez os filhos deles estejam debochando dos nossos. Então, assim, quem tem que estar próximo à gestão do Vasco, eu entendo que seja essa torcida inigualável que faz o que faz pelo Brasil. Por isso, a minha pergunta. Não, olha só, eu acho muito legítimo, sabe, Ciraninho, vocês questionarem, vocês perguntarem, como eu não posso, como profissional, deixar de colocar, que eu digo que assim, eu posso atestar a seriedade de todos os profissionais que você citou. Não vou entrar em nome, porque são profissionais, porque são profissionais de cada um. São profissionais sérios, são profissionais corretos. Eu não sei como isso foi não é feito. Pessoal. Sim, claro. Não, mas não. eu digo, eu enquanto profissional, é importante que eu me posicione disso, porque isso faz parte do mundo do futebol, que eu falei que é volátil, hostil e de altíssima pressão. As escolhas são feitas pelas pessoas que estão à frente do clube. Mas eu posso atestar para você o seguinte, que se qualquer SAF não tiver a consciência, o respeito e o entendimento das histórias centenárias que os clubes de futebol no Brasil têm, eles terão as suas chances de sucesso muito diminuídas. Não estou dizendo que é o caso, mas isso eu posso afirmar, né? Que se você não tiver essa consciência, a chance disso acontecer no médio e longo prazo é muito pequena. E daí, Ciraninha, eu sei que a gente está chegando no final, a importância de você saber escolher o seu parceiro. Porque eu até aprendi nesse seminário, SAFs não são vendidas. Você traz pessoas para a instituição. Porque vender, você pega e vai embora. Não. O investidor, ele chega e vai colocar dinheiro na sua instituição. Ela vai continuar aqui. Daí a importância de você saber quem, de você saber o momento e de você saber o modelo de fazer uma SAF. Lembrando que a gente, mais uma vez,
A gente falou aqui sobre alguns profissionais, mas é só sobre a situação que aconteceu e que vem acontecendo. Tá todo mundo aí falando sobre o assunto, sobre as dificuldades do Vasco. Não é nada pessoal. O Vasco tem que estar unido por um futuro melhor, e nós estaremos sempre apoiando quem estiver à frente do Vasco. Bom, a gente está encerrando aqui esse papo maravilhoso que poderia durar aí mais 2 dias de podcast. Eu tenho certeza que o Ximenes estará aqui mais algumas vezes durante essa nossa caminhada até novembro. Eu te agradeço de coração, Ximenes, te agradeço muito também, Cassiano, por mais essa oportunidade de aprender um pouquinho com esse grande profissional. A gente já trouxe aí a galera da captação, agora está trazendo o Ximenes. Terão outros ainda aí nessa caminhada. E outros virão, tem muita surpresa boa pela frente. Saudações vascaínas para todos. Ximenes, sua palavra final. Vamos lá. Cassiano, foi um prazer estar aqui. Eu admiro muito a sua paixão pelo Vasco, eu acho isso incrível. Eu tenho realmente uma admiração muito grande por tudo que você sempre demonstrou, e eu sou testemunha ocular disso. Espero que você tenha sucesso na sua caminhada, que é duríssima. Eu falo, a caminhada de uma eleição, qualquer que seja ela, é sempre muito dura, mas o desafio vem depois que você vence, né? A gente acha que é difícil ganhar, mas difícil mesmo é depois que você ganha. Então você pode contar comigo. Eu tenho ido praticamente uma vez por semana lá no Padano, aproveitar aquela comida maravilhosa. Aproveitar nossos papos, nossas consultorias, isso é muito nossas legal. Mentorias. Faço isso com o maior prazer, pode ter certeza disso. Ciraninho, eu tenho me apaixonado cada dia mais pela sua obra, porque eu estou acompanhando, estou vendo tudo, estou vendo seus programas, sou apaixonado pelo samba, estou falando sério. Eu te conheço há pouco tempo, mas estou cada dia acelerando para conhecer melhor a sua obra, e espero que você siga sua caminhada, porque eu sou apaixonado por samba, e pessoas como você têm de estar aí na cena carioca do samba, que é fundamental, e eu sou um apaixonado por esse ritmo de verdade. Muito obrigado pelo convite, foi legal. Muito obrigado você pelas palavras, eu me sinto honrado. A gente já conversou um pouquinho sobre esporte e cultura. Vejo você com um olhar puro e de coração aberto para estar dentro do Vasco, numa possível futura gestão. Te desejo toda a sorte do mundo, também todo sucesso. Você ganhou um admirador e um fã. Obrigado. Eu posso falar meu Instagram? Lógico, não só pode como deve. @ Felipe Ximenes. Lá no meu perfil, eu não sei se vocês podiam buscar aí depois, eu lancei um livro chamado Certo é Certo, Mesmo Dando Errado. Pode ser adquirido pelo meu Instagram, que fala um pouco de toda a minha história, da minha vida dedicada ao esporte, e fala muito de Vasco, porque o Vasco faz parte da minha vida. Legal! Então estamos chegando a mais um final aí do podcast Edu Cassiano 2023. Semana que vem tem mais. Deixe seu like, ative o sininho de notificações, compartilhe, se inscreva no canal para a gente ganhar relevância e mais abrangência no YouTube. Até novembro a gente está junto. Até semana que vem. Enquanto houver um coração infantil, o Vasco será imortal.